Olá, pessoal. Então, após a gente ver a introdução sobre elemento de simetria, grupo pontual, alguns conceitos e ver a gente já viu o primeiro elemento de simetria que era a função, a identidade, né, função identidade ou E. Agora a gente vai partir para um outro conceito, né, de um outro elemento de simetria que é chamado de eixos de rotação ou eixos de ordem, né, representado pela sigla CN. A gente vai ver isso de uma forma bem didática. Bom, então, o que seria esse eixo de rotação ou eixo de ordem CN? Então, são caracterizados pela ordem 2πn, onde n é o número de rotações possíveis para a formação de arranjos indistinguíveis, ou seja, equivalentes. Então, se a gente se a gente aplica, por exemplo, se n é igual a 3, né, você tem 2π dividido por 3, significa 360 dividido por 3 vai dar um valor de 120 graus. Se for 2, 180, se for 4, seria 90 e assim por diante. Bom, então, nesse exemplo aqui, de uma forma clara, a gente tem uma molécula que ela é triangular, né? Triângulo planar, né? E se a gente fizer uma rotação de 120 graus, né? Reveja com a asterisco, fazendo uma rotação no sentido horário, a gente vai ter, então, uma molécula onde essa imagem central ela é indistinguível da primeira. Fazendo uma outra rotação de 120 graus, que a gente vai ver os nomes depois desse tipo de rotação, você teria também uma outra molécula que seria indistinguível à primeira. E fazendo mais uma rotação de 120 graus, você chegaria, então, à função identidade, né? Que você teria 120, 240 e 360 graus. Bom, uma outra maneira de apresentar isso para vocês de uma forma clara seria a partir desses desenhos. Então, repara, você fazendo 4 rotações, você chega numa imagem distinguível. Então, você poderia, se uma molécula ela não teria um eixo, se ela só chega na imagem indistinguível equivalente a uma rotação de 360 graus, você se chamaria de eixo de rotação a C1, que equivaleria também à função identidade, ou E. Se é equivalente a 180 graus, é uma rotação de 180 graus, C2. Se é equivalente a uma rotação de 120 graus, você chamaria de C3. Agora, se a molécula é equivalente a uma rotação de 90 graus, né, cada 90 graus seria o C4, a cada 60 graus seria um C6. Bom, então a gente poderia expressar essas rotações de uma maneira mais simples, numa forma de uma tabela. Repara que esse N do CN, ele denomina-se a ordem do eixo rotacional, expressa a fração de um giro, né, que é realizado. Então, por exemplo, se a molécula tem um elemento de simetria C3 e você dá apenas um giro, você normalmente coloca o número 1 para representar essa primeira rotação de 120 graus, que seria, então, o movimento dela de 360 graus dividido por 1/3, ou poderia representar pela simbologia de C mais 3. Agora, se você dá aplica um giro de 240 graus à molécula, seria então um 2C3, né? Então, C3 elevado ao quadrado, como se fosse isso, ou C23. E aí teria 2/3, né, da rotação de 360 graus. Simbologia poderia ser C3 menos 1. Por que menos 1? Porque aí seria o sentido de rotação anti-horário, que equivaleria à mesma coisa, ou menos 120 graus. Agora, se você dá uma rotação C3 ao cubo, ou 120, 120, 120, vai ser 360 graus, seria 2π vezes 3 sobre 3, que seria igual a um C1, ou seja, a função identidade. A mesma linha de raciocínio você faria também com um outro elemento de simetria, o C4. Uma rotação 90 graus, duas rotações 180 graus, repara que duas rotações 180 graus equivaleria também à função C2, o elemento de simetria C2, corresponde a 180 graus. Agora, 270 graus seria C34 ou C4 menos 1, e
fazendo essa rotação 4 vezes de 90 graus, 90 vezes 4, 360, que vale a função identidade ou C1. Espero que tenha ficado claro. Aqui, resume uma outra tabela que resume de forma mais clara, né? Então, você teria os elementos C1, que é igual à identidade, 360, C2, 360 graus, ordem 1, C2, 180 graus, ordem 2, C3, 120 graus, ordem 3, C4, 90 graus, ordem 4, C5, ordem 5, né, 72 graus, e C6, 60 graus, ordem 6. Novamente, aqui mostrando mais outras operações de simetria, está aqui para vocês terem acesso, mostrando várias rotações que você pode fazer ao longo do eixo, se for C3, o C4, o C5, que a gente já explorou esses dois no slide anterior. Tá? Bom, então, mostrando para vocês aqui uma imagem bem ilustrativa, a água, né? Será que a água tem eixo de rotação? A água tem eixo de rotação C2, então a molécula de água aqui, se você girar ela ao longo desse eixo 180 graus, você vai chegar numa imagem indistinguível ou equivalente. Tenho aqui a molécula de água, mas se a gente fizer essa rotação, então, de 180 graus, a gente chega na imagem distinguível ou equivalente, 180 graus. Da mesma forma, se a gente pensar na molécula da amônia, né, o NH3, só que agora você não vai rodar 180 graus. Ela está aqui na minha mão. Se você rodar ela 120 graus, tem aqui, começando a partir desse eixo, dessa ligação, rodei 120, cheguei na mesma estrutura, né? Rodei 120 novamente, na mesma estrutura. Seria um C3 duas vezes. Mais uma vez, função identidade, mesma estrutura. Tá? Então, está aqui mostrando, se você girar ela a 120 graus, você vai chegar na imagem equivalente, né? Então, eu trouxe alguns exemplos para a gente trabalhar, né? Então, o exemplo 1, encontrar todos os possíveis eixos de rotação nas moléculas abaixo. Primeira, água, né? Então, vamos lá, vou pausar aqui, beleza. A água, como é que seria a água, né? A água eu já mostrei. Qual seria o eixo de rotação da água? Seria C1, C2, eu já mostrei. Então, a água, se você girar ela 180 graus, 180 graus, você vai chegar numa posição, né, numa imagem, numa figura indistinguível equivalente. Então, o eixo da água é C2. Tá? Então, voltando à apresentação, a água vamos ver aqui se aparece a resposta, é C2. Bom, agora do BF3. Será que eu tenho uma figura do BF3? O BF3 tem quantos eixos de rotação, né? Encontrar todos os possíveis eixos de rotação. Será que é só um? Será que é dois? Então, vamos dar uma olhada aqui, Vem para cá. Bom, primeiro eixo, se a gente pensar na molécula do BF3 dessa maneira aqui, e a gente girar ela assim, então a cada 180 graus, achei um eixo C2. Então, ela tem um eixo C2 passando pela ligação, não um eixo C2, tem vários, tem um outro aqui e um outro aqui. A gente tem 3 eixos C2, né? Aqui vai gerar, se eu rodar, vai gerar a mesma imagem, se eu rodar por aqui também geraria a mesma, e por aqui também geraria a mesma. Agora, se eu tiro ela desse suporte, né, mudo ela de posição, né, coloco e giro ela nesse sentido agora, 120 graus ao longo desse eixo aqui, né, você teria um eixo agora passando pelo átomo central apenas e não pelo átomo central e mais a ligação, que é um C2, que dessa maneira é um C2. Agora aqui seria um C3. Então, a cada 120 graus, olha lá, a gente chega na mesma molécula. 120 graus, mesma molécula.
120 graus. Então, aqui você tem um C3 e nesses outros eixos ao longo do átomo central e a ligação, você teria BF3, seria o flúor, você teria 3C2. Tá? Então, aqui você tem um C3, mudando de posição, você teria o C2. Então, a gente resolveu esse exemplo. Então, voltando aqui, vamos lá. Ó, você teria 3C2 e um C3. Ele mostra que 2C3 é que você poderia fazer duas operações de simetria que daria 2C3. Faz uma rotação de 120, outra rotação de 120, 240, vai chegar ao mesmo C3. Agora, da amônia. Né? A amônia também, a gente vai ver que ela tem um eixo C3, né? Que passa pelo átomo de nitrogênio. Tá? Vamos dar uma olhada aqui na amônia. Vou mostrar para vocês. Agora, aqui na imagem. Aqui está a molécula de amônia, que girando a imagem 120 graus, né, girando, fazendo a rotação dela a cada 120 graus, a gente chega na mesma estrutura. Então, 120 graus, 360 dividido por 120, vai dar 3. Então, é um C3, certo? Vamos agora para mais exemplos. Tá? PTCl4. Olha que um xizinho passando significa que você tem um eixo atravessando, né, para fora do quadro aí, né, atravessando a molécula. Então, vamos dar uma olhada no PTCl4, que eu tenho uma imagem aqui para representar para vocês. Vamos lá. Então, essa também é bem interessante estudar. Você teria o PTCl4 representado por essa estrutura. Percebam que se eu girar 90 graus, eu chego na mesma estrutura. Girei 90 graus, mesma estrutura. Girando 90 graus significa que você tem um C4, 360 dividido por 90, C4. Agora, se eu vou girar ela 180 graus, ó, ao longo desse eixo central aqui, ó, ao longo daqui, ó, onde está a minha caneta, né, esse eixo, né, ficar claro para vocês, esse é o eixo de rotação. Né, se eu giro por esse eixo de rotação, né, 90 graus, C4. Agora, se eu giro 180 graus, C2. Então, ao longo desse eixo aqui, vocês estão vendo, eu tenho um C4 e um C2. Girei 180 graus. Acabou? É só isso? Não. Agora, se eu coloco a molécula desse jeito aqui, né, o que você percebe? Você percebe que aqui você também tem um plano de simetria. Ó. Você também tem um eixo aqui. Agora, aonde está o meu lápis? Então, significa que se eu rodar ela ao longo desse eixo aqui, né, se eu girar ela 180 graus, ó, eu tenho, olha só, se eu girar nesse eixo e nesse eixo aqui. Então, se eu giro ela 180 graus aqui, chego na mesma estrutura. Girei 180 graus, chego na mesma estrutura. E aqui também tem um outro C2. Então, repara que aqui nesse eixo aqui eu tenho um C4, ó, aqui passando apenas pela platina, né, eu tenho um C4, um C2. Aqui agora eu teria um C2 e outro C2, né, na posição diagonal das ligações. Então, eu teria dois C2 e aqui, dentro de duas ligações do átomo central, teria outro C2. Né? A gente tem um eixo aqui, se a gente olhar a simetria da molécula, e se eu rodar ela assim, né, 180 graus, C2. Ó. Aqui também, rodando esse eixo aqui, se eu rodar ela dessa maneira, C2. Se eu colocar aqui, rodando ela assim, também seria um C2. Então, voltando lá no exercício, né? Acho que ficou bem ilustrativo. Então, vamos lá. Platina, né? Passando pelo átomo central, ali, apenas da platina amarelinha, seria um C2 e um C4. Tá?
Vou botar minha imagem aqui agora, C2, 1C4. O laranja seria 2C2 e passando pelo eixo das ligações mais 2C2. Então, repara, tem 1C4, né? 1C2 aqui, né? Nesse eixo, né? Saindo pelo quadro, plano do quadro, né? Seria isso daqui saindo, né? Pelo plano do quadro. E depois você teria outros C2, né? Mais 4C2. Essa molécula aqui do difluorobenzeno, né? Está escrito aí 1,4-difluorobenzeno. Você vê, a gente já identifica um plano de simetria, né? Na verdade, 2. Se a gente cortar a molécula dessa maneira aqui, a gente vê que esse lado é igual ao do outro, então rodando 180 graus nesse eixo, vai dar um C2, né? Ela é equivalente, gera uma imagem equivalente ou indistinguível, e aqui também gera uma outra imagem equivalente ou indistinguível. Então, você tem dois C2 que eu identifiquei, mas esse X aqui, ó, saindo de fora da molécula, né? Agora eu não tenho essa estrutura desenhada, mas também vai dar um C2. Então, tem 3 C2 aí. 2 no plano da molécula, né? No eixo XY da molécula, e se a gente tivesse um eixo Z saindo por fora do quadro, seria um outro C2, seria representado por esse X. E para finalizar, NHF2. Essa daí tem eixo de rotação CN. O que vocês acham? Dá uma olhada para ela. Vamos ver o que vocês pensaram. E olhando para cá, olha aqui, ó, o NH, o H seria essa bolinha menor, F2. Se a gente gira 120, ó, repara a posição da bolinha aqui. Ó. Se eu girei 120 graus, cheguei na mesma imagem? Bom, não cheguei. Girei 120, cheguei, mais 120? Não cheguei. Agora cheguei, girando 360 graus. Vamos girar 80 graus, 180 graus. Também não cheguei. Então, esse daqui não tem eixo de rotação CN. Professor, tem C1, mas C1 é a função identidade. Então, o único elemento de simetria que tem seria a função identidade, ou E. Bom, então, vamos voltar agora novamente para... Então, a resposta é que não teria. E o outro caso bem interessante é o benzeno. O benzeno também, repara que ele é um caso, quantos eixos de rotação o CN tem? Né? A gente vai identificar, eu vou identificar com vocês alguns eixos de rotação, tá? Mas eu vou tentar fazer de uma maneira também lúdica, para que vocês possam entender. Então, vem para cá, deixa eu diminuir aqui, de novo. E vou agora, vamos ver se eu tenho benzeno aqui. Será que eu tenho benzeno? Opa, tenho benzeno, né? Vou até me afastar um pouco aqui para caber na tela do computador. Então, é que o benzeno está um pouquinho torto, tá? Mas a ideia é o seguinte, se eu tiver um eixo de rotação aqui, ó, na minha mão aqui, né, passando por dentro do benzeno, se a gente rodar o benzeno 60 graus, cheguei na mesma estrutura. Rodei, então se o professor rodou 60 graus, 360 por 60 vai dar 6. Então tem um C6 aqui, a gente acabou de identificar o C6. Então se eu rodei 60 graus, tem um C6. Professor, vamos tentar ajeitar um pouco a câmera. Vamos lá, isso aí. Então rodei 60 graus, C6. Rodei mais 60 graus, né? Chego de novo a mesma estrutura, né? Com a mesma imagem equivalente. Então, 60, 120, né? 120 graus, eu teria um C3, tá? Então, a gente tem, ó, a cada 60 graus, ó, que seria um C6, né? Mais 60 graus seria, né? 120 graus, chega na mesma, você teria um C3, e se eu girar essa molécula 180 graus também, né, novamente 180 graus, a gente vai ter um C2, tá? Então, a gente identifica aqui 3 eixos de rotação de maneira bem clara. Então, agora vamos passar lá para o PowerPoint, para ver se a gente tem alguma imagem que vai
nos ajudar com o benzeno. Ó. Então, essa imagem que eu vou mostrar posterior, olha aí, ó, mostra que esse eixo que eu estava rodando, esse aqui, ó, que é como se fosse o eixo Z. Então, ele tem, eu identifiquei para vocês um C6, na verdade, cada 60 graus gera um C6, um C2 se eu rodar 180 graus e um C3 se eu rodar 120 graus. Agora, no plano da molécula, tem vários C2, né? Olha, um C2 aqui, porque esse lado da esquerda é simétrico ao outro lado, e ao longo de cada eixo aqui da ligação, né? Ó, carbono e hidrogênio, cortando, onde você cortar que tiver simetria que um lado for igual ao outro, você vai achar um C2. Na parte diagonal também, enfim, vários C2. Mostrando a imagem aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 C2. E a gente vai entender depois que esses vários elementos de simetria, aqui no caso a gente está identificando apenas os eixos de rotação próprios, esses vários CN, C6, C2, C3, vai dar origem ao grupo pontual da molécula, quando a gente identifica. Bom, então aqui, ó, um C6, um C2, um C3 e 6 C2, tá? É isso que a gente tem. Bom, saindo do benzeno, indo para uma molécula linear agora, né? A gente tem uma molécula linear sendo representado aí, no caso, pelo etino. Então, repara, se a gente gira o etino ao longo do eixo da ligação, aqui eu tenho, por exemplo, o CO2, que é uma molécula muito similar, se eu giro ela dessa forma aqui, imaginando que a gente tem um eixo de rotação aqui, ó, representado aqui pelo meu palitinho, ou caneta, lápis de cor verde, rodando vários. Então, qualquer ângulo que você rodar aqui, vocês não concordam comigo que você vai chegar na mesma estrutura? Então, rodando qualquer ângulo aqui, a gente chega na mesma estrutura. Então, por isso que a gente fala que a molécula homonuclear, né, ou diatômica, né, molécula diatômica e homonuclear, que os átomos são iguais, ela tem um eixo C infinito, porque qualquer ângulo que eu rodo ela dessa maneira dá a mesma estrutura. No caso, o etino também tem, o CO2 também tem. E uma outra coisa que tem, ela tem vários eixos, ó, C2, e também uma outra rotação que você pode fazer é essa aqui, ó. Se a gente roda essa molécula 180 graus, igual está aparecendo na imagem aqui embaixo, você vai chegar na mesma imagem, né? Rodei 180 graus, cheguei na mesma. E aí qualquer plano aqui, ó, você tem vários C2 aqui perpendiculares ao C infinito. Né? Então, vários C2. Ó, uma molécula possui um número infinito de eixos C2 perpendiculares ao C infinito. Então, essa para moléculas diatômicas e homonucleares, H2, Cl2, N2. Esse, a gente identificou, então, o tipo de eixo de rotação C infinito também existe, no caso, esse tipo de moléculas, né? O etino, né? O CO2. Então, tá aí, moléculas diatômicas homonucleares. Expliquei, estão dispostos sobre uma linha reta, pode-se girar a molécula em torno deste eixo em qualquer ângulo imaginável, portanto, todas as moléculas lineares têm um eixo de rotação de ordem C infinito, isto é, N infinito ao longo do eixo internuclear, ao longo do eixo internuclear, ao longo do eixo da ligação. Além disso, a molécula possui um número infinito de eixos C2 perpendiculares ao C infinito. Foi o que eu falei. Bom, então, gente, a gente termina essa outra parte falando sobre eixos de rotação próprios. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Quem não se inscreveu, se inscreve no canal, tá? A gente vai colocando todo o material de inorgânica e depois também de química forense. É isso, tá? Boa tarde a todos, bom dia, boa semana. E em breve a gente vai ver o outro elemento de simetria.